pessoal, vou fazer a minha apresentação, socialização, educação de jovens e adultos. Nome do tutor, Marli Spear. Nome do aluno, Simone da Silva Fumante. O tema do meu trabalho é a história da EJA no Brasil. Resumo. Este estudo objetivou compreender a história da EJA, bem como descrever as maneiras atuantes de como alguns fatos decorreram até a sua institucionalização e como se encontra a sua situação nos dias atuais, suas principais concepções e desafios e as perspectivas atuais desta modalidade de ensino. Como objetivos específicos, busca-se entender mais sobre o assunto e investigar quais as suas perspectivas atuais. O estudo nos permite avaliar que a EJA no Brasil ainda hoje não tem uma política pública consolidada suficiente para garantir a erradicação do analfabetismo no Brasil. Introdução. Através deste trabalho de pesquisa sobre a educação de jovens e adultos, vem apresentar o estudo sobre como a educação de jovens e adultos tornou-se uma modalidade de ensino que há décadas vive em constante luta por uma institucionalização de políticas públicas no Brasil. Esta é uma concepção que não chega a um consenso no Brasil. Estudamos como a história da EJA se iniciou por volta do século XIX em um ambiente não formal e parte econômica e sociocultural da EJA. A EJA é uma modalidade de ensino oferecida para as pessoas acima de 15 anos de idade, que vai até pessoas idosas que já ultrapassam os 80 anos de idade. Nas suas práticas pedagógicas, a EJA busca conceder o conhecimento, experiência e diferentes culturas de cada um e o respeito por essas vivências. Fundamentação teórica. A educação de jovens e adultos está tendo maior isenção nas redes públicas de ensino nos últimos anos. Foi construída a partir dos anos 1990, sempre houve essa luta, mas ela nunca foi consolidada, sendo a educação um direito de todos, como nos diz o texto final da Quinta Conferência Internacional sobre Educação de Adultos. A educação de adultos torna-se mais que um direito, é a chave para o século XXI. É tanto consequência do exercício da cidadania como condição para uma plena participação na sociedade. Além do mais, é um poderoso argumento a favor do desenvolvimento ecológico sustentável, da democracia, da justiça, da igualdade entre os sexos, do desenvolvimento socioeconômico e científico, além de um requisito fundamental para a construção de um mundo onde a violência cede lugar ao diálogo e à cultura de paz baseada na justiça. Fundamentação teórica. O que vimos são mais jovens abandonando a escola, muitos para trabalhar, para ajudar no sustento da família, outros por terem uma cultura familiar que a educação não serve para nada. Repetência escolar, outros acabam se envolvendo com problemas de drogas e prostituição. Muitas jovens engravidam e abandonam a educação. As escolas muitas vezes não auxiliam esses alunos. São vários problemas que se arrastam no nosso país, e para conseguirmos chegar em um patamar desejável de educação, a luta deve ser constante. Os jovens e adultos pouco escolarizados trazem consigo um sentimento de inferioridade, marcas de fracasso escolar, como resultado de reprovações do não aprender. A aprendizagem, em muitos casos, decorreu de um ato de violência, porque o aluno não atendeu às expectativas da escola. Muitos foram excluídos da escola pela evasão, outro reflexo do poder à escola, do poder social. Outros a deixaram em razão do trabalho infantil precoce.
na luta pela sobrevivência, também vítimas do poder econômico. Santos 2003, é o que nos diz ele, né? Então, a metodologia que foi usada neste trabalho, sites do artigo descrevendo o método de Paulo Freire, revista Proposta do Rio de Janeiro sobre cultura e política na educação popular, Conferência Internacional sobre a Educação de Adultos, que aconteceu na Alemanha em 1999, livro de Osmar Faveiro sobre lições da história, site do MEC, livro de Paulo Freire sobre a educação como a prática da liberdade, livro de Gilberto Martini Januzzi sobre o confronto pedagógico, livro de Rocco sobre a educação de adultos e o livro de Taufner sobre a metodologia do trabalho. Os resultados e discussões. Ao efetuar o presente estudo, oportunizado através da disciplina de prática indisciplinar, pude perceber o quanto é fundamental discutirmos sobre as contextualizações históricas, econômicas e sociais do sujeito do EJA. Neste tema, podemos falar sobre diversos assuntos, como foi observado na fundamentação teórica deste trabalho. Como vimos, a educação de jovens e adultos no Brasil tem uma trajetória longa. Iniciou-se com a educação de adultos na colonização nos anos 40 e tem uma primeira campanha que se preocupa com a educação de adultos. Entre elas, o surgimento das primeiras obras dedicadas ao ensino supletivo. Já nos anos 50 e 60, tem um importante marco histórico, a partir do movimento popular, que se torna conhecida a figura de Paulo Freire e nasce a EJA. Resultados e discussões. Com um olhar voltado para a educação de jovens e adultos, de forma visionada na emancipação do trabalhador, onde proporcionava direito ao voto e visto como um direito do trabalhador, com o propósito de erradicar o analfabetismo, o problema maior é como resolver a parte econômica disso tudo, em relação aos alunos e ao próprio investimento em melhorias nesta modalidade. Eu entendo que mesmo diante de tantas tentativas, a discriminação para com a população mais pobre de baixa remuneração é um grande descaso, fazendo com que o analfabetismo persista e cresça no Brasil. Conclusões. Neste trabalho abordamos a prática interdisciplinar educação de jovens e adultos, a qual destaca alguns pontos centrais da ascensão da EJA no Brasil. A pesquisa amplificou o conhecimento a respeito do tema em questão e forneceu importantes informações políticas e legislativas sobre a modalidade de ensino, bem como a sua importância. Percebe-se que o assunto estudado no texto reflete a importância da educação básica para os jovens e adultos, uma vez que possibilita de interagir com o meio em que estão, através da leitura e da escrita, servindo como um meio de combate às desigualdades sociais e a diminuição das taxas de analfabetismo. Aqui são as referências utilizadas para o desenvolvimento do trabalho. Então, eu acredito que seja isso, tá? Muito obrigada pela atenção e até mais.